Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo Boritza e hoje eu vou fazer com vocês a correção de todos os exercícios do caderno de atividades que vocês receberam. Então, eu vou dar uma explicada dos conteúdos e fazer os exercícios relacionados com aqueles conteúdos, com aquelas explicações. Eu tenho aqui presente também um representante da turma, que é o Rian. Rian está aqui presente e ele vai ser meu participante. Então, às vezes, para não ficar falando sozinho, às vezes eu vou perguntar e o Rian vai estar aqui me ajudando, me auxiliando, respondendo, que aí eu vou tirando as dúvidas dele, se aparecer também, e o bom é que a dúvida dele possa ser a tua dúvida também, e isso melhora ainda mais a resolução aqui das questões. Então vamos para começar aqui mostrando o caderno de atividades. Esse caderno de atividades que vai abrir aqui agora, que abriu aqui, é um caderno de atividades que aqueles alunos que foram pegar na escola receberam esse caderno de atividades. Quem está também fazendo as aulas de maneira online também tem acesso a esse caderno de atividades. Todas as atividades eu postei esse caderno aqui. Então esse caderno ele fala sobre acústica, óptica geométrica, são os princípios da óptica geométrica. Ele fala sobre, aqui é tudo óptica geométrica, e aí os espelhos planos. E aí você tem depois as atividades. Tem uma, duas, três, nós temos 12 atividades, tá bom? Nós primeiros vamos fazer as atividades um, 2 e 3. Primeiramente, essas atividades 1, 2, 3 estão relacionadas com o primeiro conteúdo aqui, ó, que é a acústica, que são as qualidades fisiológicas do som. Então, ó, só recapitulando aqui, o que eu escrevi, o que eu expliquei nas aulas. Então, a acústica é uma área da física que estuda o som. O som é uma onda mecânica, mecânica que ela precisa de meio material para se propagar, ela não se propaga no vácuo. Longitudinal, significa que ela vibra na mesma direção que se propaga. E tridimensional. A onda sonora, ela gera uma variação de pressão pelo meio que se propaga, com regiões de compressão do meio e regiões de rarefação. Ou seja, por exemplo, quando eu quero produzir uma onda sonora, essa região faz o ar vibrar para frente e para trás, gerando essas regiões de variação de pressão, aumento e diminuição de pressão. Então, isso daqui é o som. O ouvido humano ele consegue perceber sons em média nas faixas de 20, entre 20 Hz e 20.000 Hz. O que é 20 Hz? 20 Hz são 20 oscilações por segundo, 20 repetições por segundo. E 20.000 Hz é 20.000 repetições por segundo. Faixa entre 20 Hz e 20.000 Hz é a região audível. É aquela frequência que nós somos capazes de ouvir. Regiões menor que 20 Hz é o infrassom e regiões maior que 20.000 Hz é o ultrassom. O nosso sistema auditivo consegue distinguir som com certas características, que são denominadas qualidades fisiológicas, que são a altura, intensidade e timbre. Então, nós conseguimos diferenciar o som a partir da sua altura, da sua intensidade e do timbre. A altura é a qualidade fisiológica do som que permite identificar a frequência da onda sonora. Em relação à altura do som, o som é classificado como som agudo ou som grave. Então, a altura está relacionado com a frequência do som. Se eu começar a falar muito fino ou falar muito grosso, eu estou alterando a frequência da onda emitida por mim. Quando o som for agudo, ou seja, o som de maior frequência, ele vai ser chamado de som alto. E o som, quando for grave, ou seja, for um som de menor frequência, ele vai ser chamado de som baixo. Não tem aquele instrumento musical que é o baixo? Como que é o som do baixo? É um som mais grave, é um som de frequência menor. Então, isso aqui é a altura. Então, no dia a dia, a altura, quando nós falamos a altura do som, está relacionado com a frequência no dia a dia? Quando você fala baixo som, você está falando da frequência do som? Ou você está falando da sua intensidade, do volume do som? Intensidade. Isso, você está falando da intensidade do som. Então, no dia a dia, a altura não tem a ver com a altura da física. Na física, a altura é frequência. Então, quando você fala abaixa o som, você está falando da intensidade. E na física, abaixa o som significa diminua a sua frequência. Tá bom? Então, aqui nós temos o som alto, maior frequência, e o som baixo, menor frequência. Então, essa seria a representação desses dois sons. Aí você tem a outra qualidade, que é a intensidade. A intensidade é a qualidade que nos permite distinguir a intensidade do som.
A intensidade está relacionada com a amplitude da onda. Em relação à intensidade, o som é classificado como som forte, volume alto. Aí sim é aquele volume que você fala, o volume está alto do som. Quando você fala volume alto, lembra que esse alto é da intensidade, então é o volume maior, maior amplitude. O som fraco é o som baixo, é o som de menor amplitude. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui um som de maior amplitude, o Rian teria que baixar o volume do seu fone, porque eu ia ter que começar a gritar. Quando eu começo a gritar, eu estou aumentando a intensidade do som. E quando eu começar a sussurrar, de forma que não dá nem quase para ouvir, é porque eu estou diminuindo a intensidade do som. Então, se eu grito, a intensidade é maior, a amplitude é maior, e se eu sussurro, a intensidade é menor, a amplitude é menor. E aí nós temos o timbre. O timbre é a qualidade que permite distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade, mas que apresentam um formato diferente por serem emitidos por fontes diferentes. Então, por exemplo, numa orquestra que você tem vários instrumentos tocando a mesma nota, ou seja, a mesma frequência, o som não é igual de um instrumento para o outro. Por quê? Porque a onda tem um formato diferente. Esse formato é o timbre. Então, quando ele falar que você quer distinguir dois sons de mesma frequência, ou seja, a mesma altura, e mesma intensidade, ou seja, a mesma amplitude, emitidas por fontes diferentes, eu vou diferenciar eles pelo timbre. O timbre é uma característica da fonte. Cada fonte tem uma característica própria. Por isso que tem determinadas músicas que, para um cantor canta aquela música corretamente, e o som é de uma maneira. Outro cantor cantando aquela música na mesma frequência, na mesma intensidade, o som parece diferente, porque isso é o seu timbre, que tem timbres mais bonitos, timbres mais que as pessoas não acham tão bonitos, é uma característica própria. Aí esse seria o primeiro assunto da acústica. Tudo bem até aqui, Rian? Tudo bem. Você conseguiu fazer os exercícios 1, 2 e 3? Sim. Então tá, então vou me basear por você, tá bom? Por exemplo, exercício 1. Analise as informações a seguir. Primeira afirmação. Dois instrumentos musicais diferentes são acionados e emitem a mesma nota musical. Se ele está falando de nota musical, ele está falando de frequência. E se é frequência, ele está falando de altura, intensidade ou timbre, se ele está falando de frequência. Acho que timbre. Timbre está relacionado com a frequência ou com o formato da onda? Acho que da frequência. Então vamos lá, vamos olhar aqui. O timbre é a qualidade que permite distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade, mas que apresentam um formato diferente. Então, timbre é o formato. Já a altura permite identificar a frequência da onda. Então, a altura está relacionada à frequência e o timbre está relacionado ao formato. E a intensidade está relacionado com a amplitude da onda. Então, na primeira afirmação, quando ele fala aqui, dois instrumentos musicais diferentes são sonados e emitem a mesma nota musical, ele está falando da frequência, da altura do som. Quando ele fala dois instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical, porém com volume, ou seja, intensidade diferente, ele já está dizendo, ele está falando da intensidade. E o terceiro, que é um mesmo instrumento é utilizado para emitir duas notas musicais diferentes, agora, notas musicais diferentes significa que são notas diferentes, frequências diferentes. Assinale a principal característica que difere cada um dos sons emitidos nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. Então, o que elas têm de diferente? Dois instrumentos musicais diferentes são acionados e emitem a mesma nota musical. Se esses instrumentos emitem a mesma nota musical, eles vão emitir a mesma frequência. Então, vai ser a frequência que vai diferenciar eles? Não, porque eles emitem a mesma frequência. Só que são instrumentos diferentes. Se são instrumentos diferentes, significa que cada um vai emitir uma onda com um formato. Então, isso está relacionado com timbre. Por exemplo, a nota, o dó do violão não é o mesmo dó do violino, porque como são instrumentos diferentes, vai ter um formato diferente. Então, o primeiro aqui, o que diferencia o instrumento é o timbre, que seria a letra C aqui, O único que fala timbre no primeiro aqui é a letra C.
Aí, Entendi. a segunda aqui. Dois instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical, então a frequência vai ser diferente? Não. Porém, com volume e intensidade diferente. Então, o que vai ser diferente? A amplitude da onda. O som mais intenso, a amplitude é maior, e o som menos intenso, a amplitude é menor. E Menor. o mesmo instrumento é utilizado para emitir duas notas musicais diferentes. Se são duas notas musicais diferentes, são duas frequências diferentes. Então, aqui é a frequência. Então, o primeiro vai estar diferente o timbre, porque são instrumentos diferentes. Vai estar o segundo, como é volume diferente, é a amplitude. E o terceiro, como é nota diferente, é frequência. Então, uma alternativa correta, letra C. Tudo bem? Quer perguntar alguma coisa no exercício? Não. Isso aí Tranquilo? tá de boa. Vamos para o exercício 2. O ser humano distingue no som certas características denominadas qualidades fisiológicas. Considere as seguintes afirmativas. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons fracos e os sons fortes é a intensidade? É, está correto. A intensidade é que o som fica fraco ou o som fica forte, que diferencia esses sons. 2. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons graves dos sons agudos é a altura? É. É? Quando, tipo, fala para abaixar o volume, então vai diminuir a altura dele. Sim, mas essa altura na física é a altura da física correta? Hum, Lembra que eu Ah, falei? Quando você fala diminua a altura do som, você está falando no cotidiano, você não está falando da intensidade do som? tô. Só que na altura da física, o que é a altura? A frequência. Então, a altura está relacionada com o som agudo ou som grave. Então, quando você fala baixa a altura do som, na física está correto isso? Não. Na física, não. Se você deveria falar fisicamente, diminua o volume do som, diminua a amplitude do som, diminua a intensidade do som, deixa o som mais fraco. Aí você está falando. Agora, diminua a altura do som, a altura é frequência. Então, aqui na Entendi. segunda afirmação, que diz aqui, ó, a qualidade que permite o ouvido diferenciar sons graves dos sons agudos é a altura, está correto. Som grave é o som grosso, frequência menor. Som agudo é o som de frequência maior. 3. A qualidade que permite o ouvido diferenciar sons de mesma altura, ou seja, mesma frequência, mesma intensidade, porém são emitidos por fontes diferentes, é o timbre, ou seja, está sem informação. Fontes diferentes não vão emitir ondas com formato diferente? Então, é o timbre que vai ser diferente. Então, nesse caso aqui, as três estão corretas. A alternativa desse exercício 2 é a letra E. Ela é a correta. Tudo bem até aqui? Uhum. Vamos para 3 aqui. Tudo bem. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal, apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentado na coluna da esquerda com a situação apresentada na coluna da direita. Então, aqui, no caso, não é a coluna da esquerda e da direita, é a coluna de cima, que é essa daqui, com a de baixo. Então, é a coluna das qualidades fisiológicas, intensidade, timbre e frequência, que é a altura, com as situações. Então, por exemplo, quando eu abaixo o volume do rádio ou da televisão, eu estou alterando a intensidade, o timbre ou a frequência. Se eu abaixar o volume, o som vai ficar mais fraco. Essa é a intensidade. Perfeito. Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Acho que eu consigo escrever. Opa. Aqui a intensidade é o 1. Deixa eu só diminuir aqui. Pronto, perfeito. Aqui a intensidade.
2. Distinguir uma voz aguda de uma mulher com a voz grave de um homem. Agudo e grave está relacionado com o quê? Frequência. Frequência, o 3, perfeito. Viu? Você já viu que já pegou a ideia, essa daí mesmo. Próximo. Distinguir sons de mesma altura, ou seja, mesma frequência, mesma intensidade, mas são produzidas por vozes diferentes, que têm um formato diferente de cada fonte. O que está relacionado a isso? O Perfeito. timbre. Timbre, que é o 2. Distinguir uma nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Então é a mesma nota, só que são instrumentos diferentes. O que vai ser diferente aqui? A intensidade? Então, ó, distinguir uma nota dó. Se é a mesma nota, não vai ser a mesma frequência? Mas Vai. são instrumentos diferentes. Cada instrumento vai emitir uma onda com formato. Se é um formato diferente, é relacionado com o Timbre. perfeito, isso aí mesmo. Se falou em instrumentos diferentes, pessoas diferentes, emitindo a mesma nota, a mesma frequência, é timbre. É essa a dica. E o último, distinguir as notas musicais de um violão. Quando você altera a nota, o que você está alterando no violão? A intensidade. A intensidade? A intensidade, então, se eu vou para o dó e ré, significa que eu estou alterando a intensidade ou estou alterando a frequência? Intensidade, porque tem algumas teclas mais finas e umas teclas mais grossas. Isso, mas fino e grosso, concordo, tem. Mas fino e grosso está relacionado com agudo e grave. E agudo e grave está relacionado com a altura. Pura. Então é a frequência. Entendi. Entendeu? Aham. Então, por exemplo, no violão, se eu quero alterar a intensidade do violão, eu pego e toco as cordas com mais força. Quando eu toco com mais força, eu altero a intensidade do som. Aí sim. Mas se eu mudar de nota, eu mudo de frequência. Então, aqui, ó, distinguir as notas musicais é frequência, que é a 3. Então, a ordem teria que ser assim, ó. 1, 3, 2, 2, 3. 1, 3, 2, 2. B. Qual é a letra? Pra B. Isso, deixa eu só ver se eu consigo tirar isso daqui. Gente do céu, como que tira esse negócio aqui? Agora eu não sei mais. Aperta nos números e botão de apagar. Agora. Não, não é esse aqui não. Opa, apagar, apagar. Tá, o que você disse? Aperta nessa bolinha aqui, do lado dessa ali, que acabou de apertar. Essa aqui? É. Vou colocar aqui, né? Se a pessoa também não conseguir ver, é só associar os números e acabou. Tá ótimo. Só vou colocar aqui, ó. Coloca assim um X. Colocar um X, então é a B correta. Ixi, se eu quiser grifar alguma coisa agora, eu tenho que ver. E aí, tô apanhando aqui desse negócio. Tá, depois eu vejo o que eu faço aqui para tirar isso aqui. Preencher e assinar. Fechar. Se eu clicar aqui, fechar. Ah, beleza, fechei. Aprendi agora. 4. Então, agora, considere as seguintes afirmações. Deixa eu ver aqui. Esse daí já é da segunda e terceira semana. A Sim, quarta. já segunda e terceira semana. Então, vamos A lá. quarta. Considere as seguintes afirmações. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a afirmação aqui e vou ler, tá bom? A teoria, beleza? Beleza. Faço a afirmação e leio. O 4. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. O Sol é uma fonte primária e a Terra é uma fonte secundária. Então, vamos lá para a óptica. A óptica, nós temos aqui, primeiro, o que é luz? Luz é uma energia radiante capaz de causar a sensação de visão. Nós temos a fonte de luz. A fonte de luz pode ser classificada como fonte primária, que é corpo luminoso. Seriam as fontes que produzem a luz que emite. Então, a fonte primária é aquela que produz a própria luz que emite. Que são os casos, por exemplo, da lâmpada, o sol, a chama da vela. Elas produzem essa luz que partem dela. E aí nós temos as E a fontes... lua? Oi?
A lua. A Lua, aí que ela não entra como uma fonte primária, ela vai entrar como uma fonte secundária, que é chamada de corpo iluminado. São objetos que refletem a luz que recebe de um corpo luminoso. Por exemplo, você está vendo essa sala aqui, que eu estou mostrando aqui? Uhum. Olha, Tô. a cadeira, ela emite luz própria? Se eu apagar essa luz aqui, eu vou conseguir enxergar a cadeira? Não. Não, porque ela não emite luz própria, ela reflete a luz de uma fonte primária, que é a lâmpada. Então, se eu não tiver uma fonte primária, objetos que são fontes secundárias não podem ser vistos. É o caso da Lua, é o caso da Terra. Nós só vemos a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Ah, Se entendi. não tiver Sol, nós não veríamos a Lua. Uhum. Tá bom? E em relação às fontes ainda, continuando. Nós temos vamos responder essa primeira afirmação aqui, né? E aí nós vamos continuar a leitura de fontes, que é o primeiro item aqui. Afirmação 1 aqui, ó. O Sol é uma fonte de luz primária e a Terra é uma fonte de luz secundária. Tá certo? O Sol é luz primária, o Sol emite, ela cria luz, ela produz a luz que ela emite, o Sol? Calma aí. Tá travando aqui. Aham. Aqui, voltou. O Sol, ele produz a luz que ele emite? Sim. Sim, então ele é uma fonte primária. Já a Terra, ela produz a luz que emite? A Terra produz luz própria? Não, ela reflete. Então, tá certa a afirmação aqui. O Sol é uma fonte de luz primária e a Terra é uma fonte de luz secundária, certo? Em relação às fontes, nós temos outras classificações também. A fonte pode ser chamada de fonte monocromática e policromática. Monocromática é uma fonte que emite luz de uma única cor, por exemplo, o LED. O LED emite uma única cor. Já temos a fonte policromática, que é essa uma fonte que emite luz que resulta da superposição de luzes de cores diferentes. Por exemplo, a luz solar. A luz solar, ela é chamada de luz branca também. Ela pode ser decomposta em diversas cores. As 7 principais são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, a luz branca, ela é composta por várias cores. Ao atravessar o prisma, ela pode ser decomposta. Então, por ela ser formada por várias cores e nós enxergarmos como uma única só, ela é chamada de fonte policromática, tá bom? Que emite várias cores. E Uhum. aí, então a fonte seriam essas principais características que eu trouxe aqui para vocês: fonte primária, secundária e fonte monocromática e policromática. Tem outras classificações? Tem, mas as principais que nós iremos trabalhar são essas. E aí nós temos os meios. Temos o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. No meio transparente é quando a propagação da luz é regular. Tá vendo o raio de luz aqui atravessando esse meio transparente? Ó, os raios entram paralelo, continuam Uhum. paralelos e saem paralelos. Ou seja, esse desvio aqui é chamado de desvio regular, trajetória regular. Quando isso acontecer, para o observador, o raio chegou da mesma maneira que ele entrou, paralelo. O que vai acontecer? O objeto colocado atrás desse meio, ele pode ser visto com nitidez? Se você está vendo com nitidez aqui o objeto atrás desse vidro, Tô. então esse vidro é meio transparente. Exemplos: o Aham. vidro, o ar são meios transparentes. Meio translúcido. Quando a propagação da luz acontece de modo desordenado e irregular. Olha, tá vendo esses raios paralelos? Ao entrar nesse meio, não vão manter o paralelismo. E quando sair, eles vão perder parcialmente este paralelismo. Tá bom? Se vai perder parcialmente esse paralelismo, significa que objetos colocados atrás desse meio não podem ser vistos com nitidez. Olha, eu estou vendo o objeto aqui, mas ele perdeu um pouco a nitidez. Exemplo: Uhum. vidro fosco, grandes camadas de água. Grandes camadas de água, você já consegue perde a nitidez dos objetos. Nuvem, Uhum. papel vegetal. E você tem o meio opaco. O meio opaco não permite a passagem de luz em seu interior. O meio absorve a luz ou reflete. Então, se a luz não vai atravessar o meio, tem como esse observador enxergar o objeto que está atrás Não. desse meio opaco? Não,
Porque para o observador ver o objeto, a luz tem que chegar, partir desse objeto e chegar até ele. Essa luz pode partir do objeto sendo produzida por ele ou sendo refletida por ele, mas tem que chegar no observador para ele enxergar o objeto. Se a luz não chegar no observador porque tem um meio opaco, esse observador não vai enxergar o objeto, que é o caso aqui. Então, no meio opaco, objetos atrás do meio opaco não podem ser vistos. Exemplos: concreto, metal, etc. São os meios opacos. Então, ó, meio transparente eu vejo nitidamente, meio translúcido eu vejo com pouca nitidez e meio opaco eu não vejo. Vamos lá para a segunda afirmação. A segunda afirmação da 4 é o seguinte: através de um meio translúcido, os objetos podem ser vistos com todos os seus detalhes? O translúcido, você vê com todo o detalhe? Não, um Não. pouco. Com pouco, você vê um pouco, mas com todos os detalhes, não. O meio que você vê todos os detalhes é transparente, translúcido ou opaco? O que vê com todos os detalhes? É transparente. Exatamente. Então, essa 2 está errada. Não vou grifar ela aqui, tá bom? Porque ela está errada. Agora a 3. A 3 está relacionada com esses itens aqui que são chamados de princípios da óptica geométrica. Nós temos 3 princípios. O primeiro princípio: quando os raios se cruzam, cada um deles segue o seu trajeto como se os outros não existissem, ou seja, um independe do outro. Ou seja, ó, tá vendo esses raios se cruzando aqui? Ao se cruzar, um está interferindo na trajetória do outro? Um está desviando o outro ao cruzar um com o outro? Não. Então, um independe do outro, um não interfere no outro. Temos o princípio da reversibilidade da luz, que é a trajetória seguida pela luz não depende do sentido de propagação. Ou seja, se a luz parte do A e bate no B e chega no C, se ela vier do C e bater no B, ela volta para o A. É o caso do espelho. Se você olha no olho de uma pessoa, a pessoa vai te olhar também, vai olhar o seu olho. O mesmo caminho de ida é o de volta da luz. A trajetória é a mesma. Não importa o sentido de ida e de volta, será o mesmo. Isso é válido para reflexão, por exemplo. Isso é válido para refração, quando a luz muda de meio. E tem a propagação retilínea da luz, que é em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. A formação de sombra e penumbra ocorre por este fato. Então, Rian, só uma coisa, esse vídeo pode acontecer da aula ser cortada do nada, porque o Zoom a cada 40 minutos ele corta o vídeo. Caso cortar, caso a aula, sei lá, ela cair, fica tranquilo que eu vou abrir ela novamente, tá bom? Beleza. Então vamos lá para a questão de número 4. Número 4. A terceira afirmação, porque a 2 nós já vimos que está errado. Um raio, ao se cruzar com o outro, não interfere na sua trajetória. Tá certo ou tá errado? Quando os raios se cruzam, um vai fazer o outro desviar ou eles vão seguir sua trajetória? Eles vão seguir sua trajetória. Sim. E isso está relacionado com o princípio, deixa eu mostrar aqui, da independência dos raios. Que um raio não depende do outro. Ao se cruzar, um raio não interfere no outro. Então, a 4 está certo a 1 e a 3. Então, a resposta correta é a letra B. Ela é a resposta correta do exercício. Letra B aqui. Tudo bem até agora? Tudo bem. Certo? Certo. Ó, Rian, vamos lá para a questão de número 5. Para falar da questão de número 5, vamos falar de cor dos objetos. O conceito de cor do objeto é o seguinte, Rian. A cor apresentada por um corpo ao ser iluminado depende da cor da luz que ele reflete difusamente e que ele absorve. Por exemplo, a luz branca, quando eu falo luz branca, eu estou falando de todas as cores, porque a luz branca é uma luz policromática. Você chegou a assistir o vídeo da aula de introdução à óptica geométrica, aquela aula da 2 e 3? Conseguiu assistir o vídeo inteiro? Acho que não. Ó, depois você vai assistir lá, dá uma assistida lá, porque tem um disco de Newton lá que mostra que a cor branca é resultado de todas as cores. Aí você tem uns negócios lá bem legal lá mostrando tudo. Então, ó, a luz branca.
Quando bate num corpo branco, o branco reflete todas as cores. Então, eu vou enxergar ele como branco. Agora, um corpo negro, um corpo preto, quando ele é iluminado pela luz branca, ele vai refletir alguma cor? Não, não vai refletir nada. Se não reflete nada, o nosso cérebro vai interpretar aquele corpo como sendo da cor preta, da cor negra. Então, quando você olha para o céu, por que o céu à noite é escuro? Porque a região escura é onde não está vindo luz nenhuma. A mesma coisa a cor do objeto. Quando ele não reflete nenhuma luz, ele vai ser visto como preto, como negro. É o caso da minha camiseta aqui. Ela não reflete nenhuma luz, então você vai enxergar como preto. O seu cérebro projeta a cor preta. Então, a cor preta é a ausência de luz partindo daquele objeto. Não há luz partindo dele. Tá bom? Agora, um corpo azul. Quando o corpo azul é iluminado pela luz branca, a luz branca tem a cor azul? Tem, ela tem azul, tem vermelho, tem amarelo, tem todas as cores. Tem as 7 principais, são divididas em 7 principais, mas são todas as cores. Se ele tem a luz azul, esse corpo azul ele vai refletir a luz azul. E se ele reflete a luz azul, o objeto vai enxergar ele como azul. Então, o que é um objeto azul? O objeto azul é um objeto que reflete a luz azul e as outras cores, ele vai refletir? Não, ele só reflete o azul. Se o objeto azul for iluminado por uma luz azul, ele não reflete luz azul? Então, ele vai ser visto como azul, porque ele vai refletir. Agora, um objeto azul, se ele for iluminado por uma luz vermelha, o objeto azul, ele reflete a luz vermelha? Não. Se só chega a luz vermelha e ele não reflete a luz vermelha, ele vai ser visto como que cor? Como negro, preto. Entendeu? Então, o branco reflete todas as cores, o preto reflete nenhuma cor, o preto quando é iluminado com luz branca, né? E um cor azul, e um corpo azul, amarelo, vermelho, ele tem essa cor porque a luz que ele reflete é a luz que eu vejo. Então, o objeto da cor verde, se ele é verde, que luz que ele reflete? Verde. E a vermelha? Se ele for iluminado por vermelha, o objeto verde, ele vai refletir o vermelho? Não. Ele vai refletir o amarelo? Não. Então, esse é o princípio, tá bom? Vamos lá para a questão de número... Só um momento, professor. Pode falar. O senhor acabou de falar que o Zoom, ele interrompe a videoaula, acho que a 40 minutos, né? Ele pode interromper, sim. Então, tem um negócio bem aqui no canto da tela, bem no meio da tela, que é uma contagem regressiva. Ele está 1 minuto e 21. Ele vai diminuindo. Será que isso daqui é o momento que vai acabar a aula? Sim, é o que ele corta. Geralmente ele fala que quando é mais de 4 pessoas, ele corta. Mas como são 3, ele não deveria cortar, mas ele pode cortar. Mas eu já te avisei antecipadamente para você não achar que acabou a aula, entendeu? Cortou do nada. Entendeu? Entendi. Sim. Aí vamos lá para a questão. Pode continuar. Pode continuar. Tá. A 5. Sob a luz solar, Tiago é visto por pessoas de visão normal para cores, usando uma camiseta amarela. Então, ó, sob a luz solar. Luz solar é todas as cores. Ele é visto com cor amarela. Amarela porque ele reflete a luz amarela. Da luz branca, que são todas as cores, amarela que ele reflete. E Diana com vestido branco. Se ela é branca, ela reflete que cor? Branco. Oi? Branco? Ele reflete o branco. E o branco seria apenas uma cor ou seria a composição de todas as cores? Todas as cores. Todas as cores. Então, o branco reflete tudo. Se iluminadas exclusivamente por uma luz azul, as mesmas roupas de Tiago e Diana aparecerão para essas pessoas, respectivamente. Agora vai ser iluminado somente por azul. Certo? Está sendo iluminado apenas pela luz azul. O que acontece? A camiseta amarela. O amarelo reflete a luz azul? Não. Amarelo só reflete amarelo. Então, se ela for iluminada somente pela luz azul, numa sala escura, não tem nenhuma fonte, eu só iluminei por azul. O amarelo vai refletir o azul? Não. Então, ele vai ser visto como preto. Sim. Então, você sabe que a primeira resposta é preto. Ou é a letra D, ou é a letra E. Agora, o vestido branco, que reflete todas as cores, foi iluminado numa sala somente pela luz azul. Qual é a luz que ela vai refletir o branco?
Azul. O azul. Então, para o observador, só vai chegar o azul do vestido branco. Então, para esse observador, qual vai ser a cor do vestido? Alô? Oi? Azul? Azul. Pronto, é a letra E. Essa é a resposta. Entendeu? Por mais que o branco reflete todas as cores, como o vestido está sendo iluminado somente pela luz azul, ele só vai refletir o azul. Se ele só vai refletir o azul, ele vai ser visto como azul. Então, Azul. essa é a resposta do exercício 5. Tá bom? Beleza. Entendeu o princípio de cor como que é? Entendi. Geralmente, na verdade, o exercício de cor é um pouquinho. Se você for pensar no dia a dia, a sua camiseta azul, ela não reflete somente azul, ela reflete mais de uma cor. Só que ela reflete em intensidades diferentes cada cor, que forma uma cor resultante. Então é um pouquinho mais complicado se você for pegar assim ao pé da letra. Mas para o ensino médio, isso é o conceito básico de cor, tá bom? O exercício 6, ele já fala sobre sombra e penumbra. Vamos pegar aqui. Olha, sombra e penumbra, a formação de sombra e penumbra, ela ocorre, ela acontece. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa edição aqui. Eu acho que eu poderia tirar isso daqui, né? Não sei se tem como tirar. Acho que não tem como tirar isso daqui, não. Vai ficar aqui mesmo. Essa coisa me atrapalhando. Não, não quero abrir, não. Já a sombra e penumbra, ela acontece por meio da luz propagar em linha reta. Por exemplo, quando você tem uma fonte pontual, o que é uma fonte pontual? A luz vem de um único ponto. Ela produz uma sombra sobre um anteparo, sempre que houver um objeto opaco entre eles. Então, a ideia é o seguinte, Rian, a luz ela se propaga em linha reta. Então, como você tem um objeto opaco aqui, o objeto opaco não deixa a luz passar. Tem como ela iluminar essa região aqui? Que está Não. atrás do objeto opaco? Não. É o caso da sombra. Ó, minha mão aqui, ó. Ela vai projetar uma sombra na parede. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa sombra aqui é a região que a luz não consegue atravessar minha mão. Se eu fazer assim, ó, eu altero a região de sombra. Então, como que eu sei a região de sombra e luz? Tem um jeito bem prático, Rian, perdão. Você pega dois feixes de luz, dois raios de luz, partindo da fonte, passando pela extremidade do objeto opaco. Quando você desenha esse raio de luz aqui, significa que dessa região acima é iluminado pela fonte. E dessa região, desse raio de luz abaixo, não é iluminado. Aí você pega outro feixe e passa pela outra extremidade do objeto opaco. E aí você vai ter essa região abaixo é iluminado pela fonte e essa região acima não é iluminado. Então aqui é a região de sombra. Já se a fonte for extensa, ou seja, a luz não vai partir de um ponto, mas sim de uma região, além da sombra, que é essa região aqui, uma região com menor iluminação recebe o nome de penumbra. Então a ideia é o seguinte, essa região aqui, ó, é a sombra, significa que nenhuma parte desse raio dos raios de luzes que partem daqui da fonte vai chegar nessa região aqui, porque o objeto opaco vai apagar. Só que essa região aqui, ó, ela não é iluminada por essa parte de baixo aqui da fonte, porque tem um objeto opaco. Mas essa região aqui, ela é iluminada pela parte de cima da fonte. E aí formou a região chamada de penumbra. Penumbra é uma sombra mal iluminada. É uma sombra que ela não é iluminada por uma parte do objeto, mas ela é iluminada por outra parte do objeto. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, só para ficar mais fácil de visualizar. Ó, essa região aqui pode ser iluminada por essa parte da fonte aqui, ó, essa parte da fonte consegue chegar até aqui e iluminar o raio de luz? Não, porque tem um objeto opaco no meio do caminho. Mas aqui consegue iluminar essa região. Então vai formar uma sombra iluminada, que é chamada de penumbra. A região de sombra é aquela que não pode ser iluminada de jeito algum, tá bom? Então a sombra e penumbra acontece devido à propagação retilínea da luz. Vamos agora para o último exercício, que é o exercício 6, que diz o seguinte. Os gatos 1 e 2 encontram-se parados em um ambiente iluminado, apenas por duas lâmpadas pontiformes, que são essas lâmpadas aqui, ó, que estão na cor azul aqui.
Pendurados no teto. O único obstáculo existente nesse ambiente é uma mesa opaca de tampo horizontal apoiada no solo, também horizontal e opaco. Os gatos estão em um mesmo plano vertical, o plano da figura, que contém as lâmpadas que passa pelo centro da mesa. Desconsiderando a reflexão da luz em qualquer superfícies e efeitos de difração nas bordas da mesa, pode-se afirmar que os gatos 1 e 2 encontram-se respectivamente em regiões de sombra, penumbra, iluminada pelas duas fontes. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil de visualizar aqui, eu vou explicar essa figura por meio de outro mecanismo, por meio do Paint. Porque o Paint eu consigo fazer umas edições aqui rápidas. Deixa eu pegar aqui. Já vai abrir aqui. Pronto. Agora, vamos mudar de tela. Vamos para o Paint. Está vendo o Paint agora? Tá, né? Uhum. Ó, tá vendo esse gato 1? Essa fonte. Opa. Essa fonte. Consegue iluminar esse gato 1? Um pouco. A mesa vai deixar o raio de luz passar? Não. Não, né? Então esse gato, para essa fonte, está na região de sombra. Ó, essa fonte consegue iluminar esse gato aqui, ó? A luz consegue passar pela mesa, pelo objeto opaco? Não. Não, né? Então eu vou pegar, ó, 2 raios de luz passando pela extremidade do obstáculo. Essa região é de sombra, sombra projetada da mesa para essa fonte aqui. Esses 2 gatos não estão em região de sombra? Sim. Para essa fonte. Agora vamos para outra fonte. Vou pegar aqui a vermelha. Esse gato pode ser iluminado por essa fonte aqui, vermelha? Não. Não. Lembrando que a luz propaga em linha reta. Se ela propagar assim, em trajetória não retilínea, ela poderia fazer isso daqui iluminar. Mas a luz se propaga fazendo curva? Não. Ela se propaga em linha reta, em meio transparente, ela se propaga em linha reta. Então, essa fonte não consegue iluminar esse gato. Aqui é a região de sombra dela. Ó. Pega um raio e passa na extremidade do objeto opaco. Esse objeto é na região de sombra. Já essa fonte aqui, pode iluminar esse gato? Pode. Pode. Essa seria a região de sombra daqui, ó, da fonte vermelha. Então, esse gato, ele é iluminado por alguma das duas fontes? Esse gato 1 é iluminado? Não. Então, ele está na sombra. Agora, este gato, ele é iluminado pela fonte aqui, a preta? Ele é iluminado pela fonte Não. preta? Ele é iluminado pela fonte vermelha? É. Então, ele está na região de sombra, iluminado. Região de sombra iluminada é chamada de penumbra. Então, se nós voltarmos lá para a resolução do exercício... Letra A. Letra A. Perfeito. Você já tinha feito ela ou você está com a folha acompanhando? Porque você foi antes de eu mostrar. Tô com o caderno aberto. Ah, beleza. Então é letra A. Exatamente. Perfeito. Tá bom? Uhum. Vamos para o exercício Ok. 7. No exercício 7, Esse foi meu. é sobre as leis da reflexão. Nas leis da reflexão, ela diz o seguinte, que é a parte do espelho plano. O raio de luz incidente, que é o raio que vai bater, o raio de luz refletido, que é o raio de luz que vai ser refletido aqui, e a reta normal, que é uma reta perpendicular aqui, que você desenha onde o raio de luz toca, aqui o plano do espelho. Então, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares, tá? Significa que elas têm que estar no mesmo plano. Se a luz está se propagando aqui, ó, na superfície da minha mão, ela vai ser refletida na superfície da minha mão. Ela tem que estar no mesmo plano, coplanar. Isso é a primeira lei. Essa primeira lei é só vocês guardar essa situação. O exercício geralmente pergunta isso. Ah, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares? São. Acabou. Você tem que decorar isso, só isso.
A segunda lei é o seguinte: o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, o ângulo refletido, são iguais, ou seja, são congruentes. O I é igual ao R, tá bom? Como que você vai fazer os exercícios? Vamos pegar aqui o exercício 7. Ele diz o seguinte: o ângulo de o raio de luz incide no espelho plano, formando com a superfície um ângulo de 30 graus. Determine o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão correspondente, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou sair. Então continuando aqui. Já fizemos a atividade 7. Vamos lá para a próxima atividade. A próxima atividade é a atividade 8. Nos diagramas abaixo, O representa um pequeno objeto luminoso que está colocado diante de um espelho plano P, perpendicular à página, ambos imersos no ar. I representa a imagem do objeto formado pelo espelho e o olho representa a posição de quem observa a imagem. Qual dos diagramas abaixo representa corretamente a posição da imagem e o traçado dos raios que chegam ao olho do observador? Então vamos ver o seguinte. O que acontece no espelho plano? Aqui. Ó, quando um objeto está de frente a um espelho plano, os raios que partem do objeto são refletidos de um espelho plano, de modo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quando o feixe refletido do espelho chega aos olhos do observador, este feixe aparece se originar de P'. O ponto P e P' são simétricos e equidistantes em relação ao plano do espelho. Ó. Então acontece o seguinte, para esse observador ver a imagem desse objeto no espelho, o raio de luz tem que bater no espelho, refletir e chegar até ele. Agora, é qualquer raio de luz qualquer direção que vai chegar no observador? Não. Ela tem que vir numa direção de forma que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Devido a essa propriedade do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, a imagem vai se formar aqui, ó. Aqui seria o espelho. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui seria o espelho. O ponto P', que é a imagem, está do outro lado do espelho, na mesma reta aqui, ó. Nessa reta que eu estou fazendo aqui. Essa reta, ela é perpendicular ao plano do espelho. Você tem o espelho aqui e você tem uma reta perpendicular ao plano do espelho, que é essa pontilhada aqui, ó. A imagem está do outro lado. Quando ela está do outro lado do espelho, ela é chamada de simétrica. Simétrica e equidistante. O objeto está a 2 quadradinhos de onde está o espelho, que é esse plano aqui, ó. A imagem está a 2 quadradinhos também. Então, dessa maneira que tem que formar a imagem, atrás do espelho. Para o observador, esse raio de luz que está partindo do espelho, para ele parece que vem de trás do espelho. Por isso que você, quando enxerga uma imagem no espelho plano, que é esse de casa mesmo, para você parece que a imagem está atrás do espelho. Por quê? Porque os raios de luzes parece que vêm de trás do espelho. Mas eles estão vindo de trás do espelho? Não, eles estão sendo refletidos. A imagem que parece que está atrás do espelho. Então, você vê o seguinte, ó. Da onde que está vindo o raio de luz é da onde está a imagem, a posição da imagem. Então, vamos lá olhar as alternativas. Tá bom? Ó, nós temos essas alternativas aqui. Para responder isso daqui, eu vou voltar para o Paint. Tá? Eu vou mudar aqui de tela rapidamente. Aqui. Pronto, vai abrir o Paint. Pronto, abriu o Paint para você? Abriu. Tá, acontece o seguinte. Está vendo aqui, deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Tá gravando a aula. Deixa eu só confirmar aqui. Beleza. Ó, o objeto não está aqui, a imagem tem que estar do outro lado do espelho. Na mesma reta aqui, ó, que seria essa reta que eu falei que é a reta de simetria. A imagem está nessa reta aqui? Não. Não. Outra coisa, o raio de luz não tem que refletir no espelho? Ele foi refletido no espelho na letra A? Não. Não. Beleza. Agora aqui, o objeto, a imagem, está aqui? Não. Tá na mesma linha aqui? Tá.
Então, a imagem A está na gente está posição sendo certa. refletido. Agora, o raio de luz está vindo da onde está a imagem? Não. Não, então a B está errado. Aqui, na letra C, o raio de luz está sendo refletido no espelho? Está. Oi? Está. Ele está Está sendo sendo refletido no refletido. espelho ou está sendo refletido atrás do espelho, lá na imagem? Ah, não. Está sendo atrás do espelho. E isso vai acontecer? Não. Não. Olha a letra D. A imagem está na posição correta, ó, atrás do espelho, nessa mesma linha perpendicular ao espelho, que é chamada de reta de simetria. Por isso que a imagem é simétrica, está atrás do espelho. Só que o raio de luz refletido, ele vem dessa direção aqui, ó. A imagem está nessa direção? Não. Não, né? Agora, olha aqui. A letra E. A imagem está na mesma linha aqui de simetria, ó, tá atrás do espelho, na mesma linha aqui do objeto. E olha da onde que está vindo o raio de luz refletido. Está vindo da onde estaria a posição da imagem? Não. Não está, tá? Tipo assim. Está vindo, né? Então, qual é a Aham. alternativa correta? A A letra letra E. E. E ó, que interessante. Se você desenhar a reta normal, que é a reta perpendicular ao plano do espelho, onde o raio de luz toca, o ângulo de incidência, que seria este ângulo aqui, ó, é igual ao ângulo de reflexão, que seria este ângulo aqui, ó. Ele obedece às leis de reflexão. Então, a alternativa correta A letra dessa é a letra E, né? E. E. Uhum. Certo? Ah, eu esqueci de Certo. colocar aqui a aqui na 7 é 60 graus e 60 graus. Essa é a resposta aqui. Pronto. Agora vamos lá para 9. Oscar está na frente de um espelho plano observando um lápis como representado na figura. Com base nas informações, é correto afirmar que Oscar verá a imagem desse lápis na posição indicada pela letra? Então o lápis está aqui, né? Qual seria o Uhum. objeto que estaria lá atrás do espelho? Que representa a L. imagem do lápis? K, L, M ou N? L. L, perfeito. Lembra que toda vez, ó, perfeito, é isso mesmo. Pegou a ideia de espelhos. Aqui é muito difícil as pessoas visualizarem isso aqui. Ó, faz sempre o seguinte passo. Tá vendo onde que tá o lápis agora? Acho que vai mudar de tela pro Paint. Mudou aqui. Tá vendo o lápis? Pega uma reta Ó. passando pelo lápis perpendicularmente ao espelho. Essa reta aqui é chamada de reta de simetria. A Uhum. imagem tem que estar do outro lado. E ela tem que estar do outro lado com distância igual do objeto ao espelho. Se o objeto está 10 centímetros do espelho, a imagem está 10 centímetros do espelho, só que atrás. São simétricos e equidistantes. Perfeito. Análise sua. É essa mesma resposta. Então, vamos lá. A alternativa correta é a letra L, que é a letra é a L, né, que é a letra B. A 10, já está acabando a aula, só falta 10, 11 e 12, acabou. 10. O objeto ABC encontra-se na frente de um espelho E, como mostra a figura adiante. A figura que melhor representa o espelho E, o objeto ABC e sua imagem I é? Primeiro, vamos a imagem e o objeto, elas têm que ter quais características? Vamos olhar lá no exercício, na teoria. Característica da imagem em corpo extenso. Como sabemos, objetos e imagens são simétricos e equidistantes em relação ao plano do espelho. Temos também que, olha o objeto e olha a imagem. Ó, esse ponto não está um quadradinho do espelho? Uhum. A imagem dele Tá. está um quadradinho atrás do espelho. Esse ponto não está 3 quadradinhos do espelho? A imagem está 3 quadradinhos do espelho. Esse ponto está um quadradinho do espelho. Essa imagem também está um quadradinho do espelho. Então, nós temos as seguintes características. Ó. O objeto e a imagem têm as mesmas dimensões. Por exemplo, eles têm a mesma altura, ó, 2 quadradinhos, certo? A imagem é virtual, ela não pode ser projetada numa tela. Quando nós estudarmos espelhos esféricos, você vai ver imagem sendo projetada numa tela. Essa imagem do espelho plano não pode ser projetada. Tipo, a imagem de um data show, ela é projetada numa tela. Espelho plano não vai projetar a imagem de um objeto que está de frente para o espelho aqui.
A imagem é direita, ou seja, tem a mesma orientação do objeto. Se você está em pé no espelho, de frente para o espelho, tua imagem também vai estar de pé. E o último, a imagem é invertida na direção direita e esquerda. Por exemplo, essa seta aponta para a esquerda ou aponta para a direita, essa seta? Para a direita. E a imagem dela aponta para onde? Para a esquerda. Opa, perdão. O objeto, a seta, a ponta da seta está para a esquerda, né? E a imagem aponta para a direita. Direita. A letra. A imagem, o objeto e a imagem da letra no espelho fica igualzinho? Não. Ah, e tem um pequeno erro aqui nessa figura que eu esqueci de corrigir para vocês. Tá vendo essa F aqui? Ela não tá a 2 quadradinhos do espelho? Uhum. A imagem tem que ter quantos quadradinhos do espelho? 2 também. Tá a 2 quadradinhos? Não, está um. Tá certa essa imagem desenhada? Não. Não, a distância tá errada. Mas ela fica assim, ó, também, ó. Fica ao contrário. Tá bom? Ok. Agora vamos lá para o exercício. Bom, nós temos esse objeto extenso aqui. A imagem dele vai ficar que nem a letra A? Essa é correta? Não. Por que não? Tá vendo o AB aqui? O AB do B para o A não está se afastando do espelho do B para o A? Está. A imagem também tem que se afastar, tinha que fazer isso daqui, ó. Então não é. É a letra B? Não. A imagem está menor que o objeto. Não, isso não vai acontecer. É a letra C? Também não, né? Está menor. A letra D? Também não. E a letra E? É essa mesmo. Essa é a correta. Ó, aqui está mais afastada, aqui está mais afastado. Está se afastando do espelho. Ó. Se o objeto afasta o espelho, a imagem afasta. O objeto está a essa distância do espelho, a imagem está a essa distância. Pronto. Isso daqui é o conceito de espelho, de imagem espelho. Questão 11. Agora vamos para os exercícios de conta. Você vai ver que é bem tranquilo de conta. Os de conta, você tem que lembrar o seguinte. A distância do objeto do espelho é igual à distância da imagem até o espelho. A diferença é que o objeto está de frente para o espelho, a imagem está atrás. A 11 diz o seguinte. Considere um objeto colocado a 25 centímetros de um espelho plano. Se o objeto for afastado 50 centímetros da posição inicial, a distância entre o objeto e a imagem formada nessa última situação será... Então, vamos agora para a atividade de número 11. Você está com a tela aqui travada na minha resolução aqui da minha mão? Está aqui na minha mão? Vendo minha mão? Vamos aqui. Atividade 11. Na atividade 11, ele falou, vou ler o exercício aqui e desenhar ele. Ele falou o seguinte, ó, considere um objeto colocado a 25 centímetros de um espelho plano. Então, aqui você tem o espelho. O objeto está colocado aqui. Rian, esses raizinhos significa que é onde forma a imagem, tá bom? Do lado do raizinho, a parte de trás do espelho. Aqui está o objeto. O objeto está a uma distância de 25 centímetros do espelho. A imagem vai estar aqui atrás. A distância da imagem até o espelho vai ser de quantos? Se o objeto está a 25 centímetros? 25. 25, as distâncias são iguais. Perfeito. Aí o exercício continua e fala o seguinte. Se o objeto for afastado 50 centímetros, ou seja, se ele foi afastado 50 centímetros, o objeto não está mais a 25 centímetros do espelho. Ele vai estar a quantos centímetros do espelho se ele foi afastado 50 centímetros? A 50. Oi? Se ele foi afastado a 50 centímetros, o outro lado também vai mudar. Isso. Então, se o objeto está a 25 centímetros do espelho e ele afastou 50 centímetros, ele vai estar a 75 centímetros do espelho. Concorda? Concordo. Afastou 50 centímetros. Se o objeto está a 75 centímetros do espelho, qual é a distância da imagem agora até o espelho? 150. Oi? 150 centímetros. Não, então, mas qual que é a distância dela até o espelho? A distância do objeto não é, até o espelho não é 75 centímetros? Então, a distância da imagem até o espelho vai ser de quantos centímetros?
65. Isso. A pergunta do exercício é o seguinte. Vou ler aqui. A distância entre o objeto e a imagem formada nesta última situação. Agora, qual é a distância entre eles? 75 mais 75? 150 centímetros. Entendeu a resolução do exercício? Entendi. Beleza? Então, Beleza. se nós olharmos aqui para a folha, a resposta é a letra B. Ela é a resposta correta. Tudo bem? Tudo bem. Podemos ir para o próximo? Para o 12? Podemos. Muito complicados aqui? Ou tá de boa? Oi? Complicado ou de boa? De boa. De boa? Então vamos lá para o 12. Então, o 12 diz o seguinte. Um objeto está situado a 10 centímetros da superfície de um espelho plano. Um observador se posiciona a 40 centímetros do espelho e os seus olhos se encontram à mesma altura do objeto. Calcule a distância em centímetros entre a imagem do objeto formado pelo espelho e o observador. Então, vamos lá. Vamos lá? Ó, vou representar aqui a figura, vou ler o exercício e tirar os dados. Ele falou que tinha um objeto. Ó, um objeto está a 10 centímetros do espelho. Então, eu vou desenhar aqui o objeto como sendo essa setinha aqui. E a distância dele é 10 centímetros do espelho. Aí ele falou o seguinte. Um observador se posiciona a 40 centímetros do espelho. Então, vou desenhar esse olhinho aqui, que seria o observador. Ó, que olhinho bonitinho. Até fiquei impressionado com meus dons. Ele está a uma distância de 40 centímetros do espelho. Agora, vamos falar das imagens. No caso aqui, a imagem do objeto. Está a que distância do espelho? A imagem desse objeto aqui, está a que distância do espelho? 10 centímetros. 10 centímetros. Beleza, concordo. A distância do objeto até o espelho é igual da imagem até o espelho. A imagem desse olho aqui, ó. Lembra que o olho tem que estar no mesmo... É simétrico, então tem que estar aqui. Ó. Simétrico aqui distante. Esse olho está a que distância do espelho? 40. 40, que é a mesma distância que o objeto está do espelho, 40. Agora, vamos ver a pergunta. Que se você fez essa representação, agora é a coisa mais fácil é responder a pergunta. A pergunta diz o seguinte. Calcule a distância em centímetros entre a imagem do objeto, que seria essa daqui, a imagem do objeto, formado pelo espelho, e o observador, que seria esse daqui. Qual seria essa distância aqui? 50. 50 centímetros, perfeito. Do observador até o espelho é 40 e do espelho até a imagem do objeto é 10, 50 centímetros. Aí eu vou pegar aqui e vou abrir aqui a nossa aula. A 12, a letra correta, a letra D. D. Tá bom? Aham. Rian, estão todos os exercícios resolvidos. Deixa eu fechar aqui para focalizar Tirei 10. minha cara. Tirou 10. O que você tem que fazer, Rian? Você e todos os colegas tem que corrigir. Você tem que me entregar essa atividade resolvida no caderno. Vocês vão entregar numa foto resolvida. Tudo bonitinho, corrigido. Não quero só a resposta. Então, por exemplo, se você for entregar o exercício 12, você vai colocar lá a alternativa tal? Você vai colocar a alternativa D somente? Eu vou aceitar assim? Não. Eu vou aceitar. Tipo, na... Oi? Pode falar. Eu vou aceitar que você me entregue corrigido, da maneira que está aqui. E fica tranquilo que esse vídeo aqui que eu estou falando com você, eu estou gravando. E eu vou postar. Até amanhã, no máximo, de manhã eu consigo postar, porque leva um tempo para converter ele e jogar no YouTube, tá? Mas se você quiser depois ver a resolução, tá aqui. Então, por exemplo, se você pegar dos exercícios que eu passei, do exercício 1 até o 6 é só teoria. No 7, que tem conta,
o 11 e 12 que tem conta. Então, 7, 11 e 12 tem conta. Aí você tem que entregar conta. Mas os que é de teoria, você só marca X. Beleza? Aham. Tipo, eu já escrevi tudo no caderno, senhor. Rayan, tirei suas dúvidas, te ajudei? Aham, me ajudou bastante, professor. Muito obrigado, hein? Eu que Ótima aula. agradeço por você estar aqui. Sinceramente, eu não esperava quase nenhum aluno aqui. E você vir aqui é uma surpresa, porque para mim é muito chato ficar 1h30 gravando, que nem nós ficamos aqui, sozinho, sem conversar com ninguém. E às vezes, eu fui percebendo que ao longo da aula, alguns conceitos estava com dúvidas, e aí você foi tirando, foi corrigindo as suas dúvidas na hora. Então, perfeito. Aí você aprendeu, aí você fez o negócio certo, corrigiu e está perfeito agora. Beleza? Ok, beleza. Muito obrigado, professor, por essa aula. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Para você também. Tchau, Rian. Tchau a todo Tchau, aluno tchau. também que esteja assistindo essa gravação aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Até a Tchau, volta das tchau. aulas.